Coríntios, capítulo 5, versículo 5 em diante. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Quem está bem animado aí, diga amém. Amém. Olha só, o povo de Deus tem que estar animado, hein? Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Quem deseja que deixar esta vida terrena e ir para o céu? Nós não queremos pensar na morte, mas se Deus nos transladasse agora, nos levasse para o céu agora arrebatado, quem gostaria? Nós nem íamos ter o desprazer da morte, não é? Nós iríamos para a glória, e é disso que Paulo está dizendo aqui nesta segunda carta. Veja o versículo 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Deus vai falar com você nesta noite? Vamos orar um pouco mais para que Deus quebre qualquer barreira, para que a palavra de Deus flua naturalmente, amém? Senhor, Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez orando, clamando ao Senhor. E nós não cansamos de orar, Pai, porque o Senhor disse que esta seria chamada não a casa da palavra de Deus, esta seria chamada a casa de oração. Então, antes até da pregação, a importância é orarmos, é falarmos contigo. Então, receba, Senhor, esta nossa oração. Te pedimos, dá graça ao pregador, mas graça a cada ouvinte, para que ouçam com o coração, não com a sua mente carnal, racional, mas eles aproveitem o melhor que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome santo de Jesus? Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Glorificamos, Senhor. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, hoje e sempre. Pode se assentar. Amados, ao preparar esta mensagem, eu fui assistir ali, buscar pregadores, não é? Porque à medida que nós ouvimos coisas da parte de Deus, as palavras de Deus, elas vão saltando aos nossos olhos. É comum, enquanto eu estou aqui ouvindo um pregador, né, seja qualquer um dos pregadores, às vezes o pregador inexperiente, não importa, ou aquele pregador já antigo, bem experiente, não é? E sempre Deus vai falando coisas paralelamente ao que o pregador fala. Então eu fico feliz por Deus ter usado, por exemplo, o Jonathan para falar coisas que eram importantes para a minha vida e que eu, a partir daquele momento, pratiquei, coloquei em prática. Às vezes a pessoa pode ser ali, não é, iniciante, ou já uma pessoa experiente, ou pode ser uma pregação. Às vezes você está desatento, sabe aquela mensagem que você não está muito dando bola? Aí de repente salta aos olhos uma verdade. Você fala, olha que coisa, Deus falou comigo agora. Aí abriu os olhos. Então desta vez também foi assim. Saltou-me aos olhos uma mensagem ouvida hoje mesmo, quando estava meditando sobre esta pregação. E aí Deus colocou no meu coração falar sobre ausência. Mas a palavra ausência, ela dá uma ideia de algo negativo. Quando se fala ausente, né? É como se foi algo negativo. Um funcionário que está ausente no trabalho, um marido que é ausente. Então a palavra ausente, naturalmente, ela denota negatividade. Mas dentro desta mensagem eu vou ministrar ao seu coração, aos nossos corações, sobre a questão da palavra positiva da ausência, o significado ou os momentos que a ausência, ela de alguma forma é benéfica, ela traz benefícios. E a palavra ausência é bem comum, todos sabem talvez, mas é importante aqui ressaltar que é o afastamento por curto prazo de uma pessoa, de um lugar, em que se deveria achar, não é? Então a pessoa não está ali, ela está ausente. Falta de comparecimento
ou de presença. Então, numa aula, quando o aluno deve estar ali e ele não vai, ele é ausente, não é? Se ausentou. E vivemos num tempo onde muitos querem se mostrar presente, não é? As pessoas querem estar presentes, dizer, olha, eu estive lá. E hoje nós falaremos então sobre a ausência, mas a ausência que prova o valor, que prova o seu valor. A pergunta que nós deveríamos fazer agora, uma análise que você deveria fazer agora. Será que você deixar de ir ao seu trabalho amanhã, vão sentir a tua falta, a tua ausência será notada? Será que se você deixasse por um tempo de estar presente na sua casa, será que as pessoas sentiriam muito a sua ausência? A própria igreja, será que quando você está ausente da igreja, as pessoas sentem falta de você? Eu não estou dizendo, amados, apenas presente fisicamente no corpo. Porque às vezes a pessoa está presente fisicamente, mas a mente e o coração dela está longe. Ou às vezes ela está presente, mas ela não produz algo, ela não está agregando valor ali. E por isso ela não é notada. Às vezes a pessoa ela quer ser notada, ela quer ter a atenção das pessoas, mas é como se ela se escondesse, ninguém a vê. Ela não se mostra, parece que ela não quer ser identificada. Então ela sai e vai embora, ela não produz nada naquele ambiente e por isso a sua presença não é notada. Imagina você no meio de uma multidão de funcionários, se o seu trabalho não foi importante para outros, talvez nem te notem, nem sintam a sua ausência dali. E aí eu quero falar sobre a causa da ausência. A ausência ela pode ser causada por vários motivos. Pode ser sem causa aparente. A pessoa simplesmente pode deixar de ir e sem um motivo aparente, sem uma justificativa plausível. Há também ausências que é por necessidades. Uma doença, quantas vezes um funcionário deixa de ir ao trabalho, mas realmente ele foi acometido de uma enfermidade tal que ele não pode se locomover. Ele não pode nem ir trabalhar porque a sua doença é contagiosa e vai contagiar outras pessoas, vai contaminar outras pessoas e não é nem produtivo que ele esteja ali. E há outros motivos da ausência, seja por causa de conflitos, não é? Ou qualquer tipo de situações que aconteça e que a pessoa tenha que se ausentar por um tempo. Eu quero ler para você em Lucas, no capítulo 4, ouça atentamente, sei que está um pouco calor hoje aí, mas que esse calor aí não seja motivo, não é, de você estar ausente na mente, mas que nesse sentido você esteja presente no corpo e na mente. Lucas capítulo 4, eu quero mostrar para você uma ausência necessária. Muitas vezes a pessoa está ausente, mas é necessário aquela ausência. E nós vamos ver um caso assim aqui em Lucas capítulo 4, do versículo 42, que diz: E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. E chegou junto dele, e o detinham, queriam segurar Jesus ali, para que não se ausentasse deles. Eu não sei se a sua tradução diz assim, mas pelo menos a minha é enfática em dizer que Jesus estava querendo, não é? Se ausentar deles, queria ir embora. E o versículo 43 mostra que é justificável o que ele estava fazendo. Versículo 43. Ele, porém, lhe disse também, é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Então Jesus está se ausentando. A ausência dele é correta ou não é? Correta, não é? Ele está se ausentando, mas é extremamente justificável. Pense bem, as pessoas que estavam ali já receberam a cura. O texto é enfático em dizer, ele já havia curado ali, ele já havia ministrado a palavra, ele já cumpriu o seu propósito.
então agora ele tinha que se ausentar. Aqueles frutos ou aquelas sementes que ele plantou ali produziriam um resultado. E ele precisava ir para outro lugar e estar presente em outro lugar. Veja só, amados, quando nós sofremos a ausência de alguém que amamos ou queremos estar próximo, nós devemos aprender com esta ausência. Olha só, já no começo da vida, nós precisamos aprender a conviver com a ausência. Às vezes é um problema muito sério para as mães que depois de um tempo do bebê já ali, já cresceu o suficiente para ficar só, às vezes há uma dificuldade muito grande desta criança suportar a ausência da mãe. É verdade ou não é? Há casos muito sérios sobre isso. Há mulheres que às vezes é ativa profissionalmente e talvez até pelo grau, daquela criança, da necessidade da presença da mãe, a criança não suporta a ausência, chora muito, de repente fica ali má até de saúde, e a mãe se vê obrigada a não ir trabalhar, a deixar a sua vida profissional para estar ali. Mas todos nós sabemos que faz parte da vida, e um dia mais cedo ou mais tarde, a criança, o bebê, nós quando se tornamos jovens, quando se casamos, nós precisamos suportar a ausência dos nossos pais. É difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas é necessário. Amados, e isto serve para a nossa vida também. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender com a ausência. Até a ausência, alguns motivos de pessoas que você ama, é importante e vai cumprir um propósito na sua vida. Diga graças a Deus. A palavra diz diga graça em tudo, não é? Imagina dar graças pela ausência de alguém que você ama. Mas graças a Deus, há um propósito nisso. Veja só, vimos uma ausência necessária. Mas aqui em Atos capítulo 15, eu quero que você abra comigo, logo após João, é mais fácil você encontrar. Você vai ver um caso e que me inspirou a ministrar esta palavra, de um jovem chamado João Marcos, que o texto não é claro em dizer o motivo. Por isso que eu disse que há situações que as pessoas se ausentam e nós não sabemos a causa, o motivo. Talvez nem tenha um motivo. Simplesmente foi uma opção. Então esse João Marcos deixa de estar com Paulo. E vai acontecer então uma segunda ausência. E esta segunda ausência não vai ser mais por uma causa aparente ou sem aparência, mas vai ter um motivo real. É porque Paulo está muito indignado com João Marcos e há um conflito, porque Barnabé quer levar o João Marcos, mas Paulo diz não, ele nos deixou em certo momento, ele nos ausentou. Veja, apesar de Paulo ser um homem maduro, extremamente espiritual, até parece, amados, eu não sei se é uma justificativa justa, o texto muitas vezes não é tão claro, mas podemos analisar aqui que Paulo depois lá na frente ele até se arrepende e chega a dizer que João Marcos é útil. Mas vamos ler esta parte do texto, capítulo 15, versículo 36 em diante. Atos 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado, se tinha ausentado deles, e não os acompanhou naquela obra. Então Paulo não quis nesse momento, não está querendo, mas o motivo dele não estar querendo agora é porque no passado, e nós não sabemos o motivo, João Marcos não quis estar presente. Então aqui há até uma incógnita. Será que Paulo está certo? Provavelmente esteja, talvez a razão, ou não tinha uma razão aparente, e para Paulo foi uma perda, uma ausência muito grande.
Imagina, o bispo Haroldo está contando muito com alguém aqui, e justamente naquela hora que ele mais precisa, e aí deixa na mão. É claro que ele ficaria irritado. Talvez em um outro momento ele diria, olha, agora eu não vou contar com ele. Porque quando eu precisei, ele não esteve comigo. Nós não sabemos exatamente. Mas o que sabemos é que Marcos se ausentou. E ele se ausentou e Paulo agora está indignado e diz assim, não, Barnabé, nós não vamos levar Marcos porque ele se ausentou. Nós estávamos realizando a obra e esta obra que nós estávamos realizando era importante e ele não nos acompanhou. E aí o versículo 39 ainda diz, e tal contenda houve, ou seja, houve um conflito, uma discussão. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Olha, houve uma separação ali, amados. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Então veja só, ausências que vão acontecer. Sabemos que há muitas famílias aí, que o pai está ausente, o marido está ausente, um conflito que aconteceu, uma briga que aconteceu, uma discussão, e de repente naquele momento não houve como se reunirem novamente. Então não importa qual é a questão da ausência, mas nós precisamos entender, nós precisamos compreender que até as ausências das pessoas que são importantes e que vão nos fazer falta em tal momento, há um propósito. Talvez naquele momento nós não vamos entender, mas depois nós vamos compreender. Por isso eu chego aqui nesse ponto para dizer os benefícios da ausência. Pastor, eu só sei de benefícios da presença, eu acho que estar presente é importante. E é importante. Você estar presente aqui é importante. O pai estar presente na vida do filho, a mãe estar presente, o casal não é viver presente um para com o outro, não o marido ausente, há mulheres que estão casadas, mas é como se tivesse o marido virtual, porque ainda que esteja fisicamente, não está, mentalmente não está ali realmente interagindo com a esposa. Mas eu quero mostrar para você que há benefícios da ausência. E primeiro ensinamento que podemos tirar, benefício, a ausência orientada. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 10, veja comigo, eu quero que a palavra de Deus te oriente, muito mais do que eu falar, eu quero mostrar na Escritura casos reais que aconteceram e que pode trazer à sua vida aí algum entendimento. Amados, quando a ausência ela é orientada no tempo certo, ela é benéfica. Por exemplo, deixar uma criança de 3, 4, 5 anos, né, de repente pegar um ônibus, uma condução e ir até tal lugar sozinho seria uma irresponsabilidade. Mas há também pais que são tão próximos aos filhos, e às vezes a criança chega a 20 anos de idade e não consegue pegar uma condução sozinho. Não consegue ir até Carapicuíba sozinho, não consegue resolver nada. Por quê? Porque ele não se ausentou no tempo certo. É natural que as aves, em um certo tempo, vá deixando os seus filhotes. A águia, por exemplo, é muito conhecida a história dela, chega a pegar os filhotes e jogar os filhotes lá do penhasco. Nos primeiros voos ela vai acompanhando e quando o filhote não consegue bater a asa e voar por si, ela resgata ele de novo, né, com as suas asas e o leva até que ele consiga sozinho voar. E assim é a vida. Veja, a ausência orientada. Jesus está no momento onde ele já instruiu os discípulos, já os capacitou, e agora ele se ausenta e propositalmente. Entenda, amados, se Jesus está com os discípulos nesta missão que eu vou ler agora, os discípulos iam deixar toda a responsabilidade para Jesus, e eles seriam coadjuvantes aonde Deus queria que eles fossem o personagem principal naquela ocasião. Então os 70 são enviados e diz aqui em Lucas capítulo 10, versículo 3, Jesus dando a ordem aos 70, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Aí ele vai dar um monte de relações aqui, dizendo, olha, faça isso, não leve bolsas, não tal. Versículo 9 diz,
e curai os enfermos, e o que nele houver, e dizei-lhes, chegado é a vós o reino de Deus. Olha só, Jesus fica e os discípulos vão, os apóstolos vão. Melhor, os discípulos, porque são 70. E quando eles voltam, veja, eles estavam sem Jesus. Jesus estava ausente nessa tarefa. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles cumpriram o propósito, eles foram lá, tinham visto Jesus no passado recente curar, libertar, expulsar demônios, e agora eles estão fazendo isso. Eles estão curando, eles estão libertando, eles estão restaurando. Aí eles voltam, e o que eu quero mostrar aqui, amados, é que esta ausência de Jesus foi muito bem feita. Ele primeiro ensinou, mostrou para os discípulos, olha, é assim que se faz, é dessa forma que se faz. Eles viram Jesus fazendo, e agora ele diz, vai vocês vão ir, mas sem a minha presença, eu não estarei com vocês, como normalmente eu estaria. E eles vão orientados e cumprem aquela tarefa. É assim que os pais devem agir em relação aos filhos. Os pais, em cada tempo, claro, ele tem que dar tarefa aos seus filhos e deixar os filhos ausentes, porque enquanto o pai está presente, ainda que ele faça, é como se ele estivesse ali necessitando. Agora, quando você sente isso no seu emprego, você sente isso quando te deixam sozinho fazendo, sem ninguém para te aconselhar, para ninguém te ajudar, aí você sente o peso da responsabilidade, aí você vai ter que resolver sozinho, aí vem a dúvida, e aí você tem que tomar uma decisão, às vezes a decisão errada, equivocada, mas depois você toma a decisão certa, e isso nos faz aprender. Amados, o que Deus está falando aqui conosco hoje é sobre um crescimento espiritual, sobre um amadurecimento. Talvez nós muitas vezes ficamos dependentes das pessoas que Deus colocou com um propósito na nossa vida, mas tudo na terra tem um propósito e tem um tempo determinado. Há tempo, e até essas pessoas que são importantes para nós, depois elas passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E olha que interessante, hoje mesmo podemos pegar o caso do bispo, a ausência dele, não é? Hoje a ausência dele é uma oportunidade para os obreiros amadurecerem e sentirem a responsabilidade. Claro, ele sente, não é, como a pastora falou, ele sente, é claro, nós ficamos muito próximos e quando se ausenta por um pouco de tempo, já sente a falta. Mas esta ausência é necessário. Se esta ausência não acontecer, nós não amadurecemos, a igreja não amadurece, ela fica dependente. E aí sim, acontece alguma coisa, de repente, como aconteceu algum tempo atrás, o bispo se ausenta sem, não é, esse preparo, sem essa organização, por uma questão às vezes alheia à sua vontade, aí a igreja fica sem direção, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como comportar-se. Por quê? Porque ela está sendo infantil, ela não consegue ter a maturidade para tomar a decisão ali no seu tempo. Então aceite, amados, muitas vezes vai acontecer uma ausência que nós não queremos, mas esta ausência é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Olha uma ausência que é bem boa também, vamos dizer assim, não é? É o que diz em Salmo capítulo 1, ou Salmo 1, versículo 1, é bem conhecido. Ele diz lá que nós não devemos se assentar à roda dos escarnecedores. Olha só um lugar que nós devemos estar ausente, é desse ambiente de pecado. Nós temos que estar ausente dos locais ou dos lugares onde não trarão benefícios espirituais para a nossa vida. Às vezes reclamamos, murmuramos de situações que estão acontecendo em nossa vida, mas às vezes os ambientes que nós estamos, nós deveríamos ter ali uma distância, uma certa distância deles, porque nós se alimentamos do que ouvimos. Às vezes você começa a falar um palavrão, falar palavras que não gostaria de falar, porque você ouve tanto, e nós somos como um papagaio nesse sentido. Você ouve tanto que chega uma hora que você acaba repetindo.
Eu nunca me esqueço, quando era jovem, eu brincando com um primo meu, nós falamos, olha, nós falamos muito na malandragem, né, palavrões, vamos mudar isso? Aí a gente brincamos de cada um premiar o outro, né, dar dinheiro, né, ó, se eu falar um palavrão eu te pago com tanto, você me corrige, e aí nós fizemos isso. Se ele errasse, se ele falasse alguma coisa que não deveria falar, mas infelizmente só foi por um tempo, não perseverou, mas não consegue, amados. Porque naquela época eu vivia no meio de pessoas ímpias, pessoas que falavam coisas terríveis, palavrões, não é, palavras que ofendiam. E por tanto ouvir, eu também replicava aquelas palavras. Então nossos ambientes, ou o ambiente que devemos estar, tem que ser um ambiente sadio, saudável espiritualmente, palavras boas. Quando nós se alimentamos de coisas boas, aí nós conseguimos. Aí eu vim para a igreja depois de algum tempo. Aí eu vivia num ambiente onde as pessoas não falavam palavrão. Claro que no começo sempre escapa um ou outro, mas depois de um tempo eu consegui me dominar. O Espírito Santo foi e me ajudou. E hoje, graças a Deus, eu me afasto desses ambientes. Por quê? Porque eu não quero ser contaminado. Agora, só para você entender, nem toda ausência é boa, é claro, né? Só não podemos se ausentar da presença de Deus. Agora, nós vivemos a ausência de Jesus. Você sabe que Jesus está ausente agora, é verdade ou não é? Jesus esteve conosco há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos, e ele morreu na cruz. Ele nos avisou, olha, vai acontecer isso, eu vou me ausentar. Mas nós hoje, nós somos supridos da ausência de Jesus pela presença do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. É muito bom saber disso, não é? Ele foi para a glória, não está aqui como esteve há 2000 anos atrás, mas deixou a sua presença. Ele deixou o Espírito Santo para ser aquele intercessor, para estar junto conosco. Eu quero ler com você em Eclesiastes, abra comigo em Eclesiastes capítulo 3. Depois de Salmos é mais fácil você encontrar, não é, usando aí essa referência, Provérbios, não é, você vai encontrar aí, Eclesiastes capítulo 3, este é um texto muito conhecido também. Nós temos que saber o momento certo de se ausentar, porque vai haver momentos que Deus vai exigir a sua presença em tal situação, em outros momentos Ele vai querer que você saia dali. E temos que saber esse momento certo de se separar. Jesus, porém, por exemplo, ele fazia assim, não é? Ele normalmente se ausentava das pessoas ao seu redor com qual propósito? De se aproximar de Deus. Amados, às vezes até Deus vai querer que você se aparte um pouco dos seus irmãos em Cristo. Não foi assim com Jesus? Jesus não estava com os discípulos e de repente ele dizia, olha, vai indo aí no caminho porque eu vou me ausentar. Qual era o motivo daquela ausência de Jesus? O que ele ia fazer? Ele ia aumentar a sua comunhão com Deus. Ele ia aumentar ali a sua participação e a sua presença com Deus. Às vezes nós estamos tão próximos dos homens que nós se afastamos de Deus. Às vezes você achou alguém que você pode confessar todos os seus pecados, problemas, que você de repente nem precise mais de Deus, porque esta pessoa, que é uma serva de Deus, é um servo de Deus, está substituindo a presença de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que Ele seja esse seu amigo íntimo. Ele vai usar pessoas sim, dado o momento da sua vida, mas Ele quer que você confidencie os seus problemas para Ele. Ele quer que você em algum momento da sua vida se separe, até mesmo daqueles que são de Deus, mas para se aproximar mais da presença dEle. E aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer desde o versículo 1 sobre coisas que... Ele vai dizer sobre coisas que há tempo de fazer uma e outra coisa, não é? Aí ele diz assim, versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de... abraçar, ou seja, eu posso ter tempo que eu vou ter que estar tão próximo a ponto de abraçar,
Vai ter tempo que não, vai ter tempo que é tempo de se afastar. E nós temos que ter esse time. Nós temos que ter esse tempo de saber, olha, eu preciso me afastar, eu preciso. O que nós fizemos alguns dias atrás, nós jejuamos, se separamos de coisas que são necessárias para a nossa vida espiritual. Às vezes perdemos pessoas que estavam conosco com um propósito, que Deus traga outras tão importantes como as que se foram. Olha, amados, eu creio, eu sou importante para a sua vida, você é importante para a minha vida, mas já passaram muitas pessoas pela minha vida que foram muito importantes. E eu sei que eu fui importante para muitas vidas, que eu passei pela vida delas. Quem percebe isso? Olha, pastor, eu já passei por uma igreja, eu já tive amigos, hoje eu não consigo, por mais que eu me esforce em ter contato com eles, eu não consigo. Você percebe que é Deus, é ou não é, amados? Nós gostaríamos de voltar lá atrás e termos contato com todos os nossos amigos, irmãos em Cristo, mas não conseguimos. Por quê? Porque Deus nesse momento nos aproximou, Deus me aproximou de você, Deus colocou para que se aproxime de mim nesse tempo. Nós não sabemos por quanto tempo, porque as coisas mudam, eu não sei o que acontece. Você não sabe o que acontece, mas, amados, aceite a vontade de Deus. Eu volto a repetir, às vezes perdemos pessoas que estavam conosco com o propósito que Deus traga outras tão importantes como as que se foram. Você quer ver um exemplo? Jesus Cristo, João capítulo 16. João capítulo 16, veja comigo. Eu estou chegando já ao final desta mensagem, ouça atentamente e você vai compreender. Veja, amados, os discípulos já conheceram muito bem a Jesus. Jesus é perfeito. E aí ele diz assim, olha o que ele diz, que impressionante que ele diz. Ele vai dizer em outras palavras, é claro, eu fui importante para vocês até aqui. Eu estou cumprindo o trabalho que Deus delegou que eu cumprisse. Aquilo que subiu ao meu coração, vim e cumpri. Mas agora é necessário que eu passe. É necessário que eu vá embora. Mas não fiquem tristes, porque vai vir alguém tão importante quanto eu. E alguém que vai ser importante para a tarefa que vocês vão realizar de agora em diante. E o versículo 7 do capítulo 16 diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, se eu não me ausentar, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Olha só, é necessário que eu parta. Foi necessário que pessoas que estavam próximo de você no passado se afastassem, para que Deus colocasse outras pessoas. E eu te garanto, amados, a Bíblia nos alerta para isso. Nunca o tempo passado é melhor do que o presente, é melhor do que o futuro. Você pode não compreender agora, mas as pessoas que Deus tem colocado ao seu lado neste momento, que são importantes para a sua vida neste momento e para o momento futuro. Aquelas pessoas, por melhores que elas fossem, elas não conseguiriam produzir o mesmo efeito na sua vida, porque Deus sabe tudo e nós nada sabemos. Compreenda isso. Foi necessário que Jesus se ausentasse para que o Espírito Santo de Deus viesse. A compensação da ausência de Jesus não é uma ausência prejudicial. Diga assim comigo: com Deus, até a ausência é bênção. Até quando Ele se ausenta, amados. Nós não podemos se ausentar da presença de Deus, mas vai haver ocasiões que até Deus vai se ausentar de nós. Até Deus, por um momento, Ele vai se ausentar. Ele não se ausentou de Jesus no sentido de de estar todos os nossos pecados, e Ele fechou seus olhos por um momento para Jesus. Não é que Ele vai nos deixar, é que como Jó,
em algum momento da sua vida, sentiu-se como se Deus já não estivesse mais com ele, assim vão acontecer momentos. E até essas ausências, que podem parecer negativas, têm um propósito divino por trás. Veja só, os personagens bíblicos que se ausentaram podem nos ensinar lições importantes. Vamos ver agora na Bíblia personagens muito conhecidos, eu não vou ler texto, mas que você vai compreender, grandes homens de Deus que se ausentaram e através dessa ausência, Deus de alguma forma nos deu uma lição. José, aquele que foi levado ao Egito como escravo, ele foi tirado do seu pai, ele foi arrancado do seu pai, ele se ausentou do seio da sua família, arrancado pelos seus irmãos. O seu nome vai se tornar Zafinat Paneia, que significa Salvador do mundo. E por quê? Todos sabem a história que ele passou. Foi preso, foi vendido como escravo, foi para a cadeia, injustamente como estuprador. E de repente ele sai dali e chega no governo como o segundo, só abaixo do faraó, só abaixo do rei. Ele governava, ele tinha a caneta, o poder de prosperar ou tirar a prosperidade. Ele tinha poder até mesmo de dar vida e tirar vida. E Deus usou aquela ausência da sua família, do seu pai. Deus usou com o propósito de nos ensinar, porque sabemos que ao final da história de José, ele vai ser o escape para a sua família, não só para a sua família, mas para o mundo civilizado daquela época. Todos foram sustentados pela ausência desse personagem José, da sua família. Amados, essa ausência por um tempo redundou em salvação, em prosperidade. Compreenda isso. Olha só, o segundo personagem, Moisés. Moisés aqui, muito mais do que Moisés, é só referência de tempo. É o povo que nós vamos ver como exemplo. Moisés, ele se ausenta do povo e vai para a presença de Deus. O que Deus queria? Por que Deus segurou Moisés? Deus não conhece o coração do povo? Deus não sabia que eles iam se corromper e criar um bezerro de ouro? Por que Deus fez isso, amados? Porque Deus queria desnudar, Deus queria ver o coração do povo. E ele permitiu que Moisés ficasse lá muitos dias com ele no monte. Moisés está ausente do povo, mas na presença de Deus. E Moisés fica ali sentindo aquela presença maravilhosa. Ele nem sentia, ele nem se lembrava dos problemas que tinha, das dificuldades que estava vivendo. Ele estava na presença santa de Deus. Queira estar nessa presença, amados. Se ausente do povo, olha que interessante. Para ter esta presença única, foi necessário que ele se apartasse do povo. Jamais ele conseguiria esta comunhão no meio do povo. Por quê? O povo estava murmurando, reclamando. As pessoas não são assim? Nunca está bom para ela. Está calor. Como está calor. Como não está insuportável. Como não dá para dormir. Aí passa 5 dias, Deus manda chuva. Mas agora está chovendo demais, agora está inundando. Ele não sentiria esta presença, mas qual é a lição que podemos ter aqui? Deus queria ver o coração do povo, tirou Moisés, porque Moisés era a representação de Deus no meio do povo. E o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro. Em contrapartida, amados, no caso de Jó sofreu uma ausência da presença de Deus. Deus se retirou por um tempo. É como se Deus estivesse em silêncio, como se Deus dissesse: olha, durante esta provação, Jó, eu não vou estar com você aí, com você, estou aqui vendo, analisando, impedindo que o inimigo tire a sua vida, mas permito que ele toque na sua saúde, permito que ele toque nos seus filhos, permito que ele use a boca da sua esposa, permito todas essas situações. Mas o que Deus queria com o povo e o que Deus queria com Jó? Deus queria o mesmo que quer de nós quando ele permite um tempo de silêncio em nossa vida. Ele quer ver o que está no nosso coração, ele quer
quer ver se nós vamos levantar apressados um bezerro de ouro, ou se vamos esperar passar tal situação de distância de Deus para clamarmos e buscarmos a Ele. Ah, meu querido, não faça como o povo, mas faça como Jó, porque depois de perder tudo, o diabo talvez tenha colocado até a mão no ouvido para dizer: eu quero ouvir ele murmurando e reclamando, mas ele vai dizer: bendito é o nome do Senhor, Deus me deu, Deus tirou, louvado, engrandecido seja o Senhor. A ausência de Deus, ela tem um propósito, e o propósito é revelar o que está no nosso coração. E a pergunta de Deus para você, não para responder para mim ou para a igreja: o que está no seu coração? O que está? E isto só é revelado de uma forma notória quando Deus muitas vezes se ausenta por um tempo. Veja que interessante, Jesus, no caso em que ressuscitou Lázaro, veja só, ele ficou ausente, e a ausência dele é premeditada. Porque ainda antes, quando chamam ele, quando dizem para ele que Lázaro está doente, ele já diz: olha, ele dorme, ele vai morrer. Mas que bom que isso aconteceu, em outras palavras, não é? Porque dessa forma que eu estava ausente, e foi proposital a minha ausência, Jesus sabia o que estava acontecendo, poderia ter se antecipado. Mas qual o motivo de Jesus estar ausente ali, amados? Ele poderia ter curado antes que a doença se manifestasse. Ele poderia ter curado logo depois que a doença se agravou. Ele poderia ter curado antes do último suspiro, mas ele preferiu deixar que ele morresse, fosse enterrado e ficasse 4 dias, 3 dias ali sepultado. E agora Jesus aparece, e Jesus ressuscita Lázaro dentre os mortos. E isso significa o quê? Que quando Deus se ausenta, quando há uma ausência do Senhor Jesus, é porque Ele quer cumprir algo maior, algo muito melhor. Essa ausência, esta falta de resposta nessa situação, é porque Deus tem um plano muito maior do que nós podemos imaginar. E nós vemos a ausência de Jesus como algo negativo, não é? Olha como Marta e Maria se comportaram. Ah, se o Senhor estivesse aqui. O Senhor pisou na bola, Jesus. O Senhor falhou conosco. O Senhor bem poderia estar aqui. Mas tudo aquilo estava cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E por fim, amados, terminar ali em 2 Timóteo, no capítulo 4, na história daquele personagem que eu disse que é base para esta pregação. Porque Paulo, em um certo momento, desprestigiou a João Marcos e disse: olha, não quero ele comigo. Imagina só, tome para você isso. Imagina, de repente, não é, o irmão aí, a irmã que está aí, é chamado por alguém, por Barnabé, né? Ei, irmão, você vai conosco para a viagem. Vai ser todo empolgado, essa viagem você quer ir, você quer participar. Aí depois vem o Paulo, dizendo bem na sua cara assim: você não vai comigo não. Você pisou na bola comigo lá atrás, agora você não vai mais. Não a frustração? Você dizer: olha, eu quero ir, eu estou disposto a ir. E ele foi desprestigiado, João Marcos foi deixado de lado, como se João Marcos não tivesse valor. Ele não é importante para nós, deixe ele aí. Mas aí, passa-se o tempo. E em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11, diz assim, é Paulo escrevendo a Timóteo: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Repita comigo, diga assim: muito útil. Você percebe que aquele que não tinha valor nenhum, e disse assim, ele não quero que ele vá, ele nos deixou na mão, ele é inútil para nós, ele vai nos deixar na mão de novo, eu não confio nele. Agora, amados, a ausência de João Marcos
por algum tempo na vida de Paulo, sabe o que deve ter acontecido? E é normal que isso aconteça, e você já deve ter sentido isso. Seja você sentiu em relação a alguém, ou alguém sentiu em relação a você. É que só quando nós se ausentamos, que as pessoas dão valor naquilo que nós temos, ou que somos, ou que fazemos. Às vezes você não é percebido, porque você está muito presente, você está muito assíduo, você está ali. Mas o dia que você faltar, o dia que você não estiver ali, as pessoas vão dizer, olha, traga o João, traga a Maria, traga o Marcos, porque ele é muito útil. Eu estou percebendo agora a utilidade dele para o meu ministério. Veja, Paulo está dizendo, ele é útil, e ele é útil para o meu ministério. Amados, poucos ministérios na história foi tão importante quanto o de Paulo. E ele diz, olha, esse João Marcos é útil para o meu ministério. Amados, volto a fazer essa reflexão com você. Será que se amanhã você faltar no seu emprego, sentirão a sua falta? Sentirão a sua ausência? Será que se por um tempo você se ausentar da sua família, será que vai ser um alívio para eles? A sua ausência vai ser um alívio para eles? Ou eles morrerão de saudade de você? Será que na igreja, quando você não participa, quando você não está, você faz falta? Tem um exemplo bem básico, como que é a coisa banal, mas tudo isso faz sentido, é muito importante, amados. O Reginaldo estava lá na escolinha, foi resolver alguma coisa lá, aí eu tinha ido aqui no banheiro, aí fugiu o nome agora da irmã. A irmã saiu correndo lá, cadê ele? Por quê? Porque tinha que mexer no microfone aqui. Naquele momento ele não estava lá. E ele era a pessoa que estava ali responsável. É uma coisa que pode parecer pequena, é ou não é? Mas o microfone não funcionava, o bispo não conseguia falar aqui. E aí, ele era muito importante, quer dizer, ele é muito importante para o ministério do bispo Haroldo. Ele é muito importante para o ministério aqui nesta igreja. Você está compreendendo isso? Muitas vezes falta a pessoa que está ali na mesa e é difícil, é complicado, fica tudo difícil. Quando falta um baterista, alguém que é um back vocal, pode ali de repente, para nós que não conhecemos muito, não faz tanta diferença, mas para eles sabem a importância. Então eu quero encerrar esta mensagem dizendo, a ausência de Deus expõe o que está em nosso coração. Quando Deus se ausenta, e por algum momento Deus se ausenta com propósito, ou você se entrega aos pecados, porque quando se ausenta, Deus, o que a pessoa faz? Não estou sentindo a presença de Deus mesmo, eu vou beber, eu vou fumar, vou se drogar. Das duas, uma. Ou quando Deus se ausenta, você sente esta falta de Deus, você se joga de joelho no chão e busca ao Senhor com fervor e diz, Deus, eu não quero perder a alegria da sua salvação, eu não quero perder a sua presença. Como é que tem sido, amado, na sua vida? Será que você tem sido esse servo de Deus que faz falta? Será que você tem percebido que quando alguém se ausenta, tem um propósito por trás disso, que nós venhamos crescer, que venhamos se comportar como Deus deseja que nos comportemos. Eu quero que todos se coloquem de pé. Eu espero, não é, que você tenha compreendido, entendido. Às vezes, até para mim não faz sentido a palavra, né? Porque como falar de ausência, se nós cobramos tanto a presença das pessoas? Como nós queremos falar de ausência como algo positivo? Como nós podemos falar de algo que parece ser tão contraditório? Mas eu acredito que você entendeu a palavra de Deus. Se alguém se ausentar da sua vida, entenda que é um propósito de Deus. E você, em alguns momentos, vai até buscar ao Senhor e sentir que tem que se ausentar da vida de alguém, porque você está se tornando para ela, para ele, às vezes um empecilho para buscar a Deus. Quero ver um exemplo? Tem aquelas pessoas que dependem muito da oração, não é? Diz, olha, ore por mim, aí você vai lá e ora toda vez. Aí o dia que essa pessoa chega em você, e você tem uma visão espiritual, aí você diz assim, olha, chega, agora eu não vou orar mais por você. Você vai ir na casa de Deus, você vai orar por você.
Eu vou me ausentar agora. Até agora você estava dependente de mim, mas a partir desse momento eu vou te ensinar a ser dependente de Deus. Porque um dia eu vou faltar, mas Deus nunca faltará.